Fala pessoal, beleza? Aqui eu coloquei, olha só, nivelamento, né? Esse nivelamento pode ser geométrico, tá? Utilizado com nível topográfico, ele pode ser um nivelamento geométrico simples. Esse aqui pode ser também um nivelamento geométrico composto, sendo que o nivelamento geométrico composto são vários nivelamentos geométricos simples interligados por uma estaca de mudança, tá? É uma estaca que possui duas leituras, uma de ré e uma de vante. O nivelamento taqueométrico, tá? Esse nivelamento taqueométrico aqui, ó, olha só, antes eu vou colocar aqui, ó, utilizando o nível, tá? Topográfico, nível topográfico. E aqui, o nivelamento taqueométrico, eu vou utilizar um teodolito, tá? Eu não estou falando dos acessórios, mas tem que ter os acessórios, a mira, o nível de cantoneira, etc. Teodolito, tá? E aqui a gente vai utilizar a estação total. Beleza? Então, lembrando que no nivelamento ou levantamento altimétrico, o objetivo é determinar o que? A informação Z, né? Que pode ser a cota ou altitude. Tá? A cota em relação a uma superfície de referência arbitrária e a altitude em relação à superfície de referência verdadeira, tá? Como o nível médio do mar. Bom, no nivelamento geométrico, tá? Eu vou executar apenas leituras de mira, né? Leitura, né? No nivelamento geométrico, eu vou efetuar as leituras dos fios estadimétricos, tá? Considerando aí analógico. Então, eu tenho leituras na mira, tá? Fio superior, fio médio ou nivelador, beleza? E o fio inferior. Você fala assim, pô, mas qual que eu vou utilizar para o nivelamento propriamente dito? É o fio médio ou fio nivelador. Porque eu leio fio superior e fio inferior? Para conferir, tá? A leitura do fio médio, tá? Fio superior mais fio inferior dividido por 2 tem que ser igual ao fio médio, a diferença máxima aceitável é de 2 milímetros. Dá para calcular a distância do aparelho até o ponto visado, tá? Lembrando que no nível topográfico a luneta não bascula, tá? No plano vertical. Então, a visada é sempre assim. Então, quando você nivela o aparelho, você tem um plano horizontal, um plano de visada. Como que eu faço para calcular essa distância daqui? Distância horizontal do nível topográfico até a mira vai ser fio superior menos fio inferior vezes 100, tá? Então, no nivelamento geométrico, o que eu faço são essas leituras aqui. No nivelamento, né, taqueométrico, eu tenho que fazer, olha só, a leitura da altura do instrumento, altura do instrumento, do aparelho, tá? No caso do teodolito, eu tenho que fazer, eu preciso, né, do fio superior, fio médio e fio inferior. E eu preciso aqui do ângulo vertical zenital, tá? Aqui ó, os fios estadimétricos ou os retículos. E aqui retículos, tá? Aqui ângulo vertical
zenital, tá? Então, no nivelamento taquiométrico, qual que é a equação utilizada, né? Aqui, a diferença de nível, tá? Lembrando aqui que eu posso ter mais, né? Eu vou ter que fazer uma leitura de Ré num ponto de altitude conhecido ou cota conhecido, então leitura de Ré, e aqui a outra é leitura de Vant. Então a diferença de nível, vou colocar aqui, ó, 1 para 2, de 1 para 2 seria a leitura de Ré menos a leitura de Vant, tá? Qual que é a diferença de nível no nivelamento taquiométrico, tá? Aqui, ó, geométrico. A diferença de nível, por exemplo, de 1 para 2 é o que? Fio superior menos fio inferior, vezes 100, vezes seno, de 2 vezes o ângulo vertical zenital, dividido por 2, tá? Mais a altura do instrumento menos o fio médio. Beleza? Como que você determinaria a distância horizontal de 1 para 2? Por taquiometria, né? Não entra no nivelamento taquiométrico, você não precisa. Mas, novamente, é do aparelho, tá? Até a mira, tá? Tem aqui, ó, o ângulo vertical zenital, altura do instrumento, leitura do fio médio, tá? Seria fio superior menos fio inferior, vezes 100, vezes seno ao quadrado do ângulo vertical zenital, tá? Então, utilizando o teodolito, eu teria essa equação aqui para calcular a diferença de nível do aparelho, do aparelho para o ponto visado, tá? E no nivelamento trigonométrico, tá? No nivelamento trigonométrico, e aqui eu vou considerar aqui distâncias menores que 120 metros, que eu não preciso considerar o efeito da curvatura e refração atmosférica, né? Se o avisado for maior, você tem que levar em consideração, tá? Eu vou fazer o seguinte, o que você tem que medir lá com a estação total, né? Você tem que informar a altura do instrumento, tá? Que é a mesma aqui, olha só, a altura do instrumento, a altura do sinal ou altura do prisma, tá? Altura do prisma, que é ou altura do sinal. Vai anotar lá o ângulo vertical zenital e a distância inclinada. Distância, deixa eu melhorar a letra aqui, né? Distância inclinada. Beleza? Então, qual seria a equação para determinação da diferença de nível utilizando a estação total, né? Então, a diferença de nível de 1 para 2 vai ser igual distância inclinada, tá? Vezes cosseno do ângulo vertical zenital mais altura do instrumento menos altura do prisma, tá certo? Então, olha só, desta forma, mais uma vez, a gente determina a diferença de nível, tá, do instrumento até o ponto visado, tá? Do instrumento até o ponto visado. Então, o ângulo vertical zenital, altura do instrumento e aqui a altura do prisma, tá? Bom, você fala o seguinte, pô, então aqui, repare que a diferença de nível aqui no nivelamento geométrico já é a diferença de nível entre os pontos de interesse,
tá? Entre os pontos de interesse. Aqui eu vou colocar aqui, ó, nesse caso aqui, o 1 é o ponto onde está instalada a estação total, ou teodolito. Para não complicar aqui, eu vou fazer o seguinte, tá? Vou colocar aqui, ó, E de estação, E de estação, E de estação, beleza? E de estação, E de estação aqui, ó. Aí você fala então, tá, mas e daí? Daí o seguinte, mudando aqui, olha só que bacana. Eu posso fazer o seguinte, vamos supor, tá? Deixa eu criar uma camadinha aqui para que eu possa escrever, tá? Isso. Então vamos supor, tá? Que eu tenha esse trajeto, tá? No plano horizontal. Esse trajeto aqui para executar o nivelamento. Então, 1, 2, 3, 4. No nivelamento geométrico, o que eu vou fazer? Eu vou instalar o nível aqui numa posição e vou fazer a visada aqui. Olha só, num ponto que eu vou falar o seguinte, eu conheço a cota do ponto 1. A cota do ponto 1 eu conheço. Então, essa aqui é a leitura de ré, tá? Vai nivelar o nível. O que vai aparecer aqui, ó? Se fosse a representação no plano vertical. No plano vertical vai ser representado dessa forma aqui, ó. Tá? Então, estou representando aqui, ó, no plano horizontal, plano vertical. Aqui é a leitura de ré, ó, e aqui a leitura de vante. Aqui o ponto 1, aqui o ponto 2. Faço uma leitura de ré no ponto 1, leitura de vante no ponto 2. Depois vou mudar o aparelho de lugar. Faço uma leitura de ré no ponto 2, uma leitura de vante no ponto 3. Depois vou mudar o aparelho de lugar, fazer uma leitura de ré no ponto 3 e uma de vante no ponto 4, tá? Esse seria o nivelamento geométrico composto. Esse aqui apenas é o nivelamento geométrico simples, nivelamento geométrico simples, outro, né? Nivelamento geométrico simples. Então, se eu unir todos esses pontos aqui, esses nivelamentos geométricos simples, eu tenho nivelamento geométrico composto. Os simples, eles estão ligados por essa estaca de mudança aqui, olha só. Estaca de mudança possui duas leituras, uma de ré e de leitura de vante, tá? Então essa seria a representação. Teria como eu determinar de forma direta aqui, olha só, a diferença de nível do ponto 1 para o ponto 2, 2 para o 3, 3 para o 4. E como que eu meço a distância entre os alinhamentos aqui? Você pode medir usando uma trena, tá? A distância entre esses pontos aqui. Porque a distância que eu calculo, fio superior menos fio inferior vezes 100, é a distância do aparelho até o ponto visado, tá? Então, para medir a distância aqui, olha só, horizontal entre os pontos 1 e 2, eu utilizo uma trena, por exemplo. Se eu for executar o nivelamento, tanto o nivelamento trigonométrico quanto o taquiométrico, né, vou transferir para cá aqui, ó, eu faria da seguinte maneira. Vou colocar aqui, ó, ponto 1, 2, 3 e 4. Né? Por isso que eu coloquei aqui, ó, levantamento plano altimétrico por irradiação. O que eu faria? Eu vou colocar um instrumento, tá? O instrumento numa posição que dê para fazer as leituras, tá? Aqui pode ser tanto a estação total quanto o teodolito. O procedimento é o mesmo, tá, gente? O que muda é o instrumental e acessório. Então, instalei aqui. Vou pegar o que? Um alinhamento de referência, tá? Vou pegar uma referência, vou zerar o instrumento nessa referência e vou fazer a visada para os pontos, ó, tá? Então, aqui seria uma visada de vante, tá? Só para falar que tem uma referência aqui, ó. Então, tenho essa visada de vante.
né? Se eu tiver com a estação total, ele já vai armazenar todas as informações: distância inclinada, ângulo vertical zenital, altura do instrumento, altura do prisma, conteúdo e aqui, né? Porque você vai ter que medir a altura do instrumento também, não pode esquecer aqui, ó, nos dois. No teodolito você vai fazer a leitura e vai anotar fio superior, médio, inferior, ângulo vertical zenital, a altura do instrumento. E aí você vai calcular a distância horizontal, diferença de nível, tal. Mas a diferença de nível do que, gente? Da estação, ó, sempre da estação para o ponto visado. Então faço o que? Ó, determina a diferença de nível da estação para o ponto visado. Diferença de nível da estação para o ponto visado. Diferença de nível da estação para o ponto visado. Então a diferença de nível aqui é da estação para o ponto visado, tá? Aqui não, aqui já é diferença de nível, tá? De 1 para 2, diferença de nível de 2 para 3, diferença de nível de 3 para 4, tá? Já dá direto. Aqui é diferença de nível da estação aqui, ó, tá? Que é onde você está estacionado, o aparelho, até o ponto visado. Você fala o seguinte: pô, mas eu quero a diferença de nível de 1 para o 2, 2 para o 3, 3 para o 4. Tá. Como que você vai fazer? Você não calcula aqui a diferença de nível da estação para o ponto visado? Sim. Você tem o Z da estação? Tem. Z é conhecido. Então, o que você pode fazer? O Z do ponto é igual ao Z da estação mais a diferença de nível da estação para o P ponto visado, tá? Então eu calculei o Z do 1, o Z do 2, o Z do 3 e o Z do 4, tá? Então, Z do ponto vai ser Z da estação mais a diferença de nível da estação para o ponto 1. Tá, agora eu quero a diferença de nível de 1 para 2. Então, a diferença de nível de 1 para 2 é igual a cota do 2 menos... Deixa eu arrumar isso aqui. Então, a diferença de nível de 1 para 2, ó, vou colocar aqui embaixo, aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Diferença de nível de 1 para 2 é igual a cota do 2 menos a cota do 1. Qual que é a diferença de nível do ponto 2 para o ponto 3? Cota do ponto 3 menos a cota do ponto 2, tá? Que é a diferença de nível do ponto 2 para o ponto 3. Qual que é a diferença de nível do ponto 3 para o ponto 4? É a cota do ponto 4 menos a cota do ponto 3. Tá certo? Então, olha, o levantamento aqui foi executado por irradiação. E, né, o levantamento plano altimétrico, porque eu determino aqui x, y, z. Então, no nivelamento taquiométrico e trigonométrico, esses nivelamentos vão me proporcionar x, vão proporcionar o z. E o x e o y? Por que eu preciso do x e o y? Porque eu quero calcular a distância horizontal de 1 para 2, distância horizontal de 2 para 3, distância horizontal de 3 para 4. Como que eu faço isso? Olha, você vai ter que calcular x e y do ponto 1. Você tem a informação da estação aqui, você pode arbitrar ou pode ser conhecido. Você tem x, y, z. Então, x do ponto, olha só, x do ponto vai ser igual a x da estação mais a distância horizontal, tá? Mais a distância horizontal da estação para o ponto visado, vou colocar aqui a PV, tá? Vezes seno do azimuth, o que? Da estação para o ponto visado. Qual que é o y do ponto visado? X, y do ponto da estação
mais a distância horizontal do E para o ponto visado, vezes cosseno do azimuth de E da estação para o ponto visado. Ah, mas e se eu quisesse também, aqui eu já vou representar, olha só, o Z do ponto visado. Qual que é o Z do ponto visado? É o Z da estação mais a diferença de nível da estação para o ponto visado, tá? Então, olha só, eu calculo que x, y, z, por isso que eu tenho a planaltimetria. Tá, beleza. Mas como que eu calculo a distância horizontal de 1 para 2? Então, a distância horizontal de 1 para 2, que vai se aplicar para todos, é o quê? A raiz quadrada de quem? X do ponto 2 menos x do ponto 1 ao quadrado, mais y do ponto 2 menos y do ponto 1 ao quadrado. Tá certo? Da mesma forma, eu vou fazer para os outros, ó. Qual seria a distância horizontal do 2 para o 3? Seria x do ponto 3 menos x do ponto 2 ao quadrado mais y do ponto 3, desculpa, menos y do ponto 2 ao quadrado, tá? Não esqueça aqui, ó, ao quadrado. Então, dessa maneira eu calculo a distância horizontal. Calculei a diferença de nível entre os pontos e a distância horizontal. Beleza? Não pode esquecer o seguinte, toda vez que eu colocar aqui, ó, diferença de nível da estação para o ponto visado, ou diferença de nível de 1 para 2, ó, é a cota do ponto 2 menos a cota do ponto 1. Diferença de nível do 2 para o ponto 3 é a cota do ponto 3 menos a cota do ponto 2. Diferença de nível de 3 para 4 é a cota do ponto 4 menos a cota do ponto 3. Tá certo, pessoal? Então era isso. Espero que tenham entendido. Forte abraço, até mais, obrigado. Compartilhe com seus colegas.